Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Boa noite, pessoal. Continuando mais um dia a leitura do livro do Êxodo, a Quaresma, né? E hoje a gente vai ler o capítulo 4. Hoje eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, né? Que hoje eu não estou em casa, então eu vou ler com essa tradução da Bíblia de Jerusalém, né? O texto é o mesmo, as palavras são diferentes um pouco, mas o sentido é o mesmo. Então, capítulo 4. Poder dos sinais dado a Moisés. Respondeu Moisés. Lembrando que Deus tinha acabado de falar para Moisés tudo o que era para ele fazer. Para ele falar com os anciões do povo, o que eles iam responder, o que o faraó ia dar para eles de, entre aspas, de recompensa das vizinhas lá, que ele ia sair do Egito. E aqui Deus continua. Aí Moisés começa a responder: mas eis que não acreditarão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: Javé não te apareceu. Então Javé perguntou-lhe: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe Moisés: uma vara. Então lhe disse: lançai-a na terra. Ele lançou na terra e ela transformou-se numa serpente. E Moisés fugiu dela. Então, para a gente entender aqui, né? Deus falou: vai e faz tudo que eu estou falando que vai dar certo. Aí Moisés mesmo assim falou: mas eles não vão acreditar em mim. Aí Deus falou: o que você tem na mão? Deus está vendo, né? Eu tenho uma vara. Então pega essa vara e joga. Aí Moisés jogou. Aí a vara virou uma serpente e ele fugiu da serpente. Então Deus está mostrando o poder dele a Moisés. Então é como se Deus... É meio interpretação minha, né? Mas é como Deus estivesse se apresentando para Moisés, falando: olha, Moisés, eu tenho poder para fazer o que eu estou falando que eu faço. Por favor, acredite em mim. Aí, ó. E Moisés... que isso tem na mão? Uma vara. Então ele disse: lança na terra. Lançou na terra e transformou-se em serpente, e Moisés fugiu dela. Disse Javé, é que na Bíblia aqui de Jerusalém fala bastante Javé, né? Na que eu estava lendo ontem, falava-se Senhor. Então vou ler como eu estava lendo ontem, né? O Senhor disse a Moisés: ele transformou a serpente. Disse a Moisés: estende a mão, Moisés, pega pela cauda. Então Moisés estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se converteu em vara. Então ela se transformou em vara novamente. É para que acreditem que te apareceu o Senhor Javé, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então o Senhor disse ainda: põe a mão no peito. E ele pôs a mão no peito, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. E Javé lhe disse: torna a pôr a mão no peito. Ele colocou novamente a mão no peito e retirou, e eis que se tornara como o restante do corpo. Então, voltando mais uma vez, imagina você, é que é o que a gente pode imaginar, né? Você, Deus falou com você, Deus te mandou em missão, Deus falou que tudo ia dar certo, só que você está muito inseguro ainda, mas eles não vão me acreditar. Então aí Deus começa a fazer uns mini prodígios, né? É um prodígio gigante que, como que uma vara vira uma serpente na sua frente. A gente fala que é pequeno porque é o tamanho de uma vara, né? Então é Deus dando sinais do poder dele a Moisés. E a Moisés, Moisés não fala nenhuma palavra mágica. Deus fala assim, ó: põe a mão no seu peito, né? Aí tem a capa dele, né? Ele coloca a mão, quando tira ela tá branca igual a lepra. Uma doença ali que incurável, né? Não tem jeito. E aí ele coloca de novo, a lepra volta ao normal. Imagina você na situação de Moisés. Como que você se comportaria? Então é pensando nessas coisas que a gente começa a tentar ter a fé de Moisés e começa a ter fé no que Deus pode fazer na nossa vida, né?
E o que eu falo que a gente pode, a única coisa que a gente pode imaginar, não é que a gente não pode ter um encontro com Deus, mas é que do jeito que Moisés teve, só ele teve, né? Então a gente pode imaginar a visão de Moisés e o que a gente teria feito, para no tempo presente a gente dar uma resposta para Deus adequada, sendo que do jeito que Ele está querendo falar conosco hoje. Amém? Amém. Todo mundo entendeu o recado. Para a gente se colocar no lugar do outro, para entender o que o outro passou. Então muitas pessoas falam, eu quero ter a fé de Moisés, mas não medita o que ele fez, como que ele fez, o que ele passou, como ele foi dando respostas a Deus. Então, continuando aqui. Leprosa como a neve, tornou a pão, ele colocou novamente, a mão no peito, retirou, e eis que se tornara como o restante do corpo, ou seja, sã. Assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão por causa do segundo sinal. Se não acreditarem nesses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás a água do rio e derramarás na terra seca. E a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Deus deu, entre aspas, que deu 3 sinais que o Moisés faria, né? Por isso que o título está escrito Poder dos Sinais dado a Moisés. Então o terceiro é que Moisés ia pegar a água do rio e ia jogar na areia. Quando a água caísse na areia, ela ia virar sangue. Então Deus mostrou isso para crer que o que Moisés estava falando tinha uma ação divina, que ele não estava só falando da boca para fora. Então, continuando. Araão, intérprete de Moisés, versículo 10. Disse Moisés a Javé: Perdão, meu senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem. E depois que falastes a teu servo, pois tenho a boca pesada, e pesada a língua. Aqui, pesada a língua, a gente entende como que ele era gago, né, nas outras traduções. O Padre Léo, uma vez, numa pregação dele, falou, porque se a gente voltar aqui no começo, a gente vê que a mãe dele ficou 3 meses escondendo ele, para que ele não fosse achado pelos guardas, para ele ser morto. Então, provavelmente, ela tapava a boca de Moisés para abafar o choro dele. Então isso pode ter uma das coisas que Moisés ficou gago, porque desde o nascimento ele foi impedido de falar. Então nos 3 meses dele de crescimento pode ter isso ajudado na gagueira, certo? Mas os medos que ele foi passado de morrer, essas coisas desde a pequena infância, né? Pode ter ajudado ele a ter essa língua pesada e essa boca e língua pesada, né? Então a gente fala pode ser, porque pode ser que foi isso, mas também pode ser que não seja, apenas ele foi gago. Então é suposições. Então suposição não altera o fato aqui da Bíblia. Amém? Respondeu Deus: Quem dotou o homem de boca? Olha só Deus falando. Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê o cego? Não sou eu Deus? Vai, pois, agora, e eu estarei em tua boca e te indicarei o que has de falar. Olha só. Nós agora paramos para pensar, né? Moisés fala assim: Deus, não vou porque eu sou gago. Aí Deus fala: quem que deu boca e língua para o ser humano? Nossa, quem que faz o surdo ouvir e o cego enxergar? Fala Moisés: eu sou Deus, não tem nada que atrapalhe a missão, não tem nada. Então Moisés ainda está se apegando aos seus defeitos. Deus, Deus, acho que já é a 3ª vez que Deus manda ele, né? Deus mandou uma vez, aí ele falou que não acreditarão. Aí Deus fez os sinais. Aí agora Deus mandou de novo e ele está falando que é gago. Aí Deus está falando: eu sou Deus, eu faço o cego enxergar, o mudo escutar. Essa língua que você fala foi eu que criei.
Então vai agora que eu te indicarei o que era de falar. Nós vamos ver a resposta de Moisés. É a resposta de muitos de nós, dos chamados de Deus. Tem gente que está vendo, e é você mesmo. Deus já está te chamando há anos. Já te deu capacidade, já te deu força, Ele já te mostrou que é isso mesmo. Mas falta a sua missão. Falta você dizer, sim, Senhor, eu vou. Está tudo na mão, só que a gente não está dando passo. Então, eu falo isso para você, mas eu também tenho muita coisa minha que eu tenho que fazer também. Então, Deus está chamando. Aí Deus falou, vai. Aí resposta de Moisés, versículo 13. Moisés, porém, respondeu, perdão, meu Senhor, envia o intermediário que quiseres. Aqui em outra tradução fala assim, Senhor, manda outra pessoa, não manda eu não. Nossa Senhora, mas Deus, se a gente que é ser humano já tá meio, Moisés, obedece Deus aí. Obedece Deus, cara, Deus tá com você. E Moisés falou, manda outro, Senhor, manda outro. Deixa eu ir embora lá para minha vidinha, misericórdia. Então se acendeu a ira de Deus contra Moisés. E ele disse, não existe Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala bem, e eis que sairá ao teu encontro, e vendo-te alegrar-se-á em seu coração. Olha só o amor de Deus. Deus queria Moisés mesmo, você viu? Pela quarta vez Moisés não queria, mas Deus queria Moisés. Então olha só o quanto de tempo que Deus insiste em nós. E Deus insiste até o fim de nossa vida. Porque vai dizer lá em Jeremias, né? Antes de você ser gerado no ventre, Deus já te fez profeta. Então antes de você nascer, antes de passar por essas dificuldades, Deus já te escolheu. E Deus não desiste da promessa dele. Então se você é profeta, alguém que fala em nome de Deus, Deus vai te chamar até o último momento. Então quem nasceu para ser profeta só não será se ele não quiser, porque a vocação foi dada. Amém? E a vocação é de Deus, né? Então a gente tem que aceitar o que Deus pede para nós fazer. Santa Teresinha, ela andou na via do amor do tanto que ela aguentava, na pequena via do amor. Ela não fazia grandes coisas como os grandes santos, né? Grandes jejuns, ela não tinha uma grande sabedoria igual Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas ela queria ser santa, mesmo sendo pequenininha, e confiou na misericórdia de Deus. Então foi santa no tamanho dela, na pequenez. Amém? Já vira um monte de assunto, né? Tá falando sobre Arão. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás as palavras na boca. Eu estarei na tua boca e na dele, e vos indicarei o que devereis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Aqui, lendo rápido, o texto fica um pouco confuso, né? Mas o que Deus está falando aqui, que o Arão falará em teu lugar, e você vai transmitir para Arão a mensagem de Deus. Então, você vai ser como se fosse o Arão será um profeta, e você será o Deus que fala a passagem, né, a mensagem para ele. Então, por isso que fala que Arão será como o intérprete e você será para ele como Deus, porque Moisés vai falar a mensagem de Deus. Deus estava falando para Moisés falar, mas como Moisés não quis, o Arão fala no lugar dele e Moisés fala para Arão o que Deus disse. A gente falando rápido dá uma confundida, mas é assim, Deus fala para Moisés fala para Arão, Arão fala para o povo. Em nome de Moisés, e Moisés fala em nome de Deus. Continuando. Partida de Moisés de Madiã e volta para Egito. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, né, que é chamado Raguel também, e lhe disse: Deixa-me ir voltar aos meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Então Moisés já agora aceitou a missão de Deus. Respondeu Jetro: Vá em paz.
Javé disse a Moisés em Madiã: Vai, volta para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levou em sua mão a vara de Deus, que é aquela vara que vira serpente. E Javé disse a Moisés: Quando voltares ao Egito, então você vê, Deus vai instruindo. Saibas que todos os prodígios que coloquei em tua mão has de realizar na presença do faraó. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então aqui a gente começa a ver umas partes. Os dons que Deus deu a Moisés é para ele só fazer diante do faraó. Apesar que antes Deus falou que era para fazer no povo. Mas ele está falando aqui agora, você vai e faz diante do faraó. E como Deus disse antes ali, você falou assim que Deus sabe que o faraó não ia deixar o povo embora de mão beijada, né? Então falou aqui que vai endurecer o coração dele. E agora vamos continuar aqui, Endurecer o coração para que não deixe o povo partir. Dirás a faraó: Assim falou Deus, o meu filho primogênito é Israel, que é os israelitas, que também agora é chamado de hebreus. Eu te disse: Deixa partir o meu filho para que me sirva. Mas uma vez que recusas deixá-lo partir, eis que farei perecer o teu primogênito. Então aqui Deus já está, Deus profetizando, né? Ele está contando o que vai acontecer. O faraó não vai querer deixar, então Deus vai endurecer o coração dele e vai falar como Israel é um filho e você não deixou o filho de Deus ir prestar culto a Deus, os teus primogênitos dos egípcios perecerão. Circuncisão do filho de Moisés. Versículo 24. Aconteceu que no caminho, numa hospedaria, Javé veio ao seu encontro. Então Moisés estava numa hospedaria. Veio ao encontro. Olha só, que eu assustei aqui que eu não tinha lido. Javé veio ao seu encontro e procurava fazê-lo morrer. Séfora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, feriu-lhe os pés e disse: Tu és para mim um esposo de sangue. Então ele o deixou, pois ela havia dito: esposo de sangue, o que se aplica às circuncisões. Isso aqui eu não vou falar porque eu não tinha meditado antes, né? Estou lendo agora com vocês. Disse Javé a Araão: Vai ao encontro de Moisés na direção do deserto. Ele partiu e, encontrando-o na montanha de Deus, o beijou. Então eles não tinham se encontrado antes. Isso que eu li aqui, que Moisés aceitou a missão, eu pensei que ele já tinha encontrado com Araão, mas não tinha ainda não. E por isso, como é que é bom a gente ler um texto inteiro? Não, a gente faz a interpretação do nosso achar, né? Ele encontrou Araão, Moisés. Moisés informou a Araão todas as palavras de Javé, que o enviara, e todos os sinais que lhe havia ordenado realizar. Então Moisés e Araão foram reunir todos os anciões dos israelitas. Então foi fazer o que Deus tinha mandado. Vai falar com os anciões. Araão repetiu todas as palavras que Javé tinha dito a Moisés. Ele realizou os sinais à vista do povo. O povo acreditou e ouviu que Javé tinha visitado os israelitas e visto sua miséria, ajoelharam-se e se prostraram. Olha só, viu? Nem precisou da serpente e dos outros prodígios de Moisés, né? O povo acreditou. Olha só. E esse fica o versículo 4. Nossa, gente, é muito bom ler a Bíblia, assim, porque a gente, que nem tem um trecho ali que eu não vi, porque que Deus estava bravo com Moisés, né? E é muito rico a gente saber da história, que a gente começa a entender as coisas que aconteceu. E é muito bom que a gente não sai falando abobrinha, né? A gente lê um versículo lá, Deus tentou matar Moisés. Fala, lá Deus tentou matar Moisés, mas nem sabe o que aconteceu. Então, tá sendo muito feliz, né? Falo bem-aventurado essa quaresma, essa leitura da Bíblia. E agora a gente vai rezar, né? A gente vê no tema hoje que
Deus nos chama para as missões e muitas vezes a gente tem medo, Deus dá saída, a gente fala que vai e fica com medo e volta. A gente vai colocando barreiras até Deus falar que Ele é o Criador de todas as coisas. Essa barreira aí não é nada. Então Deus envia a gente de novo. Então, pedir hoje no coração toda essa libertação dos nossos medos que nos impedem de acreditar em Deus. Então você faz aí sua oração, né, que eu vou começar aqui, pedindo, né, que Deus nos liberte de tudo aquilo que impede de confiar em Deus. A gente confia às vezes no nosso fracasso, que a gente não consegue, então a gente confia no, eu vou fracassar, então não vou servir a Deus. Mas Deus está falando, vai que eu estou contigo. Sou eu que farei, sou eu que falarei por ti. Então confiar em Deus, não na gente. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Pela intercessão da Virgem Maria, nós pedimos a Jesus Cristo que o Senhor envie sobre nós o teu Santo Espírito, e o teu Santo Espírito realize em nós a promessa da santificação, do batismo no Espírito Santo e da nossa libertação, né, dessas cadeias que nos impedem de servir a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,